Eu fiz uma modificaçãozinha, não sei se é temporária ou definitivo, no grupo de leitura, porque a gente estava, o livro Memória do Suicida foi muito bom estudo, nem justo não é estudo, é leitura e as conversas, e tem uma conversa final que teve a presença de Pedro Camilo, que é brasileiro, baiano, mora lá em Portugal, e um outro baiano que ele indicou para fazer o resumo do livro com a gente. E aí a gente começou leitura do Céu e Inferno, né, que vai ser sempre assim, um romance, um livro da codificação, um livro espiritualista, e para ficar mais ou menos assim, e um livro histórico, especialmente esses da Escola de Jesus Cristo, esse ano, ou 30 anos com Chico Xavier. Então, para a gente fazer uns 4 livros por ano assim, de leitura, estimular as pessoas a ler, né, e ter um dia por semana para fazer um pequeno debate sobre isso, algumas pessoas darem algumas ideias, mas houve um problema que nós não vamos comentar, como dizia a Alex Salles daquela hora, eu prefiro não comentar. E eu, assim, por incapacidade minha mesmo de lidar com a situação, administrar, gerenciar, eu resolvi fazer assim, esse formato. Além do que, o sábado eu estou de plantão, né? Então, eu faço naquele horário, um plantão diferente agora, que não é o atendimento às pessoas, é atendimento aos médicos que estão nas outras emergências. Aí, enfim, acontece uma interrupção, então eu resolvi, as pessoas leem, sempre que ler, e no dia ontem, por exemplo, eu já tinha postado antes sobre os capítulos relativos ao céu e inferno daquela semana. Uns 2, 3 capítulos, o Código Penal da Vida Futura, que é muito interessante, que está nesse meio, sem ninguém fez nenhum comentário. Seria bom alguém que tivesse assim, conhecimentos de direito, né, para comentar esse código. Papai fez uma pregação. Papai fez uma pregação, comentou alguns
tópicos desse Código Penal que realmente nos dá assim, uma visão muito do direito, né, das pessoas que cometem erros, né? As obrigações que aquilo gera, mas também ele tem direitos assegurados, não só da própria defesa, mas como da reparação, sempre para reparar. Então, é muito interessante. Da semana passada, teve um capítulo sobre esse mesmo capítulo que estuda o Código Penal. Ele começa com um tema que já tinha sido publicado numa revista espírita em março de 1869, que é A Carne é Fraca, e que também tem um item de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está Brandos e Pacíficos, capítulo 9, Brandos e Pacíficos, e tem a penúltima mensagem do item 9, capítulo 9, item 9, que é uma mensagem de Hahnemann que fala sobre esse tema aqui. E como é um tema assim, vamos dizer, sempre útil, né? Até porque é uma hipótese que foi feita por Hipócrates na Grécia, e não tinha assim, nenhum exame de cadáver, não tinha nada, então era tudo hipótese, que a pessoa colérica ela tinha mais bile, né? Todo mundo sabe indicar aqui qual que é o colérico? Onde está aí assim. Todo mundo sabe qual é o sanguíneo? Vermelho. Impaciente, comentário. Dá para ver qual que é o melancólico? Acho que é o azul. O azul. E o fleumático sobrou dele. Isso se mantém até hoje? Existem defensores, foram feitas várias teorias do temperamento, né? O temperamento é sempre estudado como uma coisa biológica, não é como nada espiritual. E se nós formos basear no que diz aqui, realmente existe uma predisposição biológica, que é genética, né? Que nós estamos sujeitos a essa predisposição genética. A nossa constituição, ela interfere na nossa vida, né? A gente, quando renasce, a gente está preso a vários padrões naquela encarnação, a genética do nosso corpo, né? De quem nós vamos ser filhos, né? As circunstâncias que nós vamos nascer. Então tem muitas coisas que interferem nas nossos pensamentos, na nossa visão de mundo e no final das contas nas nossas atitudes, né? Claro, porque você botou um grupo de coisas características dentro desse círculo e o outro fora. O que está dentro é a nossa prisão, o que está fora é a nossa liberdade. Claro que eu te perguntar. A genética não
funciona como comportamento, porque a própria estrutura dela é resultado da personalidade espiritual. Né? Por exemplo, quando o papai fala dos senhores do carro, a formação genética daquele ser que vai nascer, ele é consequência, né? Não pode ser causa, senão a biologia seria causa. É isso que vai ser discutido aqui, que Allan Kardec vai discutir, Kahneman vai explicar também. Existe um risco do reencarnante quando ele vai reencarnar de ser, vamos dizer assim, condicionado pelo ambiente que ele nasce, né? Por exemplo, assim, uma pessoa que já teve uma vida de grande santidade e nasce na nobreza europeia, no século 17 e 18, entendeu? É bem possível que um espírito iluminado, que já viveu vidas de santidade, tenha uma vida mundana, porque aquilo é uma pressão muito grande e dentro de uma genética pesada que vai induzir ele a aqueles erros, para ver se ele consegue sair do a genética pesada, se ele foi. Porque a genética, não existe só genética do espírito, tem genética do corpo, tem o corpo gerado por pai e mãe. Mas ele não inicia a nascer, já que ele. Não, é eles que decidem, eu não sei isso. Aí é decisão Mas deles. aí uma situação dessa, quer dizer que aquele espírito caiu, não, mas... É uma queda. Aqui, É uma queda. Teodobaldo chamava de queda transversal. por exemplo, tem espíritos que já viveram, que tinham mediunidade. E aí, outras vidas não têm mediunidade, quer dizer que o espírito caiu? Não. A mediunidade, em 90% dos casos, ela é expiatória. Ela é menos prova e mais expiação. Então, não quer dizer que caiu. A mediunidade pura é do santo. Né? Ela vai falar isso do santo. Agora, as mediunidades normais são provação, expiação, constrangimento. Pessoas que já foram muito egocêntricas e são constrangidas a viver em prol do outro. O médico tem que viver em prol do outro. E uma grande parte nem consegue fazer isso. Claro que o espírito evoluído pode nascer com a genética pesada. Olha, teoricamente isso Posso dar um exemplo? Eu me lembrei aqui. Uma vez, eu perguntei alguma coisa a Flávio sobre Churchill. E ele disse que Churchill era um espírito muito elevado. Chico Emanuel falou isso. Falou isso com o Chico, você contou isso numa ocasião. Churchill tinha uma intuição, desde muito novo, que ele estava destinado a alguma coisa. Quando ele estava na África, ele corria a cavalo assim, o povo dando tiro, o tiro nunca pegava nele. Então ele foi desenvolvendo, nunca acontecia nada. Então ele entendeu, e eu li isso no livro, na biografia dele, que ele estava destinado a alguma coisa. Ele era um bom vivão, ele bebia da hora que acordava até a hora que dormia. Embora seja cultural dos países frios, né? Eu sei, mas o dele era demais, tanto que as pessoas comentavam, o rei dizia que ele era bêbado, mas ele veio, se não fosse ele, a gente estaria onde? Entendeu? E quando acabou a guerra, ele nem conseguiu ser reeleito. Ele até andava com Onassis naquele. Ele viajava pelo mundo com Onassis naquele barco, no iate que ele tinha. Ele virou uma coisa assim. Então eu acho que ele era um grande espírito, veio para uma tarefa enorme, que eu não sei o que seria do Ocidente se não tivesse sido ele, mas ele não era para ele fazer assim um sucesso, de ser não, ele veio para aquilo ali. Então ele veio, eu acho, porque você já tinha falado isso, então papai dizia isso. Eu acho que ele veio assim para alguma coisa. Ele cometeu um ato que historicamente ser considerado negativo, porque sem a Guerra Fria. Olha aqui, Celso. O discurso do Congresso americano. Finalmente eu tinha autoridade para dirigir a cena inteira. Foi como se caminhasse com o destino e
toda a minha vida pregressa tivesse sido apenas o preparo para essa hora e essa aprovação. Ele falou isso quando ele foi nomeado primeiro-ministro, que foi aí que ele passou a dirigir a guerra. E depois que acabou a guerra, saiu. Bom, mas o capítulo 7 do Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo, começa no primeiro item: a carne é fraca. Eu não vou ler tudo não, porque vou pular alguns pontos, mas é uma leitura assim muito boa. É o texto de Allan Kardec, o texto quase o mesmo que tem na Revista Espírita de março de 1869. Capítulo 7, primeiro item: a carne é fraca. Né? Que foi o que Jesus disse aos discípulos que dormiram com ele no Getsemane, né? Que ele foi para fazer oração, ele ia ser preso, e pediu os discípulos para darem suporte a ele, né? E os discípulos não conseguiram e dormiram. Então ele diz assim: tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Então ele está considerando aqui que o que manda é o espírito. Um homem não é músico porque tem a bossa da música. Interessante, né? A bossa, né? Bossa é tendência, quer dizer que tem pessoas que têm realmente nascem com a bossa. Por isso que chamaram o movimento de bossa nova. Mas possui entender que seu espírito é musical, e a gente sabe disso, embora a gente sabe também que existe uma predisposição pela genética, tanto que existem famílias de músicos. Podem ser espíritos afins? Pode, mas pode ser alguns também que tiveram facilitado essa bossa, como diz aqui, né, pela condição não do corpo, mas de uma alma, né, que é o espírito encarnado, né, que é diferente do espírito. O espírito é, desse modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, é o que o Celso falou. Por assim dizer, a feição de suas necessidades é a manifestação de suas tendências. Dessa forma, a perfeição corporal das raças adiantadas, aí isso aqui, Allan Kardec estava escrevendo dentro de uma concepção do século XIX. Não existem raças adiantadas. Mas ele não podia também superar o pensamento, né? chama cosmovisão da época, né? A cosmovisão do europeu branco, é que eles eram civilização, e os povos assim da América do Sul, do extremo asiático, da África, não eram civilização. Hoje em dia a história mudou muito, né, irmãos? Mudou muito essa visão de que só eles que são civilização e o resto não é. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular o temperamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por ser bilioso, mas bilioso por ser colérico. Então, assim, existe essa correlação quando a pessoa nasce num corpo adaptado ao seu espírito, né? Mas Hahnemann vai dizer no Evangelho do Espiritismo que ele fala dos senhores do carmo, mas a gente entende como senhores do carmo, eles vão providenciar um corpo contrário ao temperamento do espírito. Então existe a parte genética física que tem essa predisposição, e a pessoa vai nascer dentro daquela situação, e muitas vezes eles vão escolher justamente para travar, né? Travar o colérico, nascer num corpo melancólico, nasce para travar. O corpo que diz, a gente fala alma, né? Kardec fala para a gente entender a alma como espírito encarnado.
E isso está muito próximo do conceito de alma que os animistas da mesma época de Kardec tinham, né? Os animistas, eles consideravam que essa potência ânima era mais forte do que as potências corporais, né? Então, existiam médicos que eram favoráveis à teoria animista, né, anímica, e outros que não eram. Os que eram favoráveis à teoria animista, eles eram mais, vamos dizer assim, psicológicos do que os outros, que eram mais assim, radicais, né? Isso aí não tem nada a ver com a emoção. Esses animistas foram precursores dos movimentos depois que nasceram da psicologia, Freud, e até Hahnemann também, que era do grupo dos médicos da corrente animista, né? Então coincide muito, né? Quando a gente fala anímico, né? Olha que coisa interessante, como que os conceitos se casam. Quando fala anímico, no sentido da história da medicina, está relacionado com as pessoas que entendem que existe uma energia vital, um campo vital que adoece antes do corpo e que pode ser abordado de uma forma médica ou psicológica antes da doença vir a se manifestar. Então, se atua sobre o ânima, sobre essa alma, né? É possível evitar ou até melhorar circunstâncias que já estão caracterizadas no corpo físico. Mas se ainda não estão, é possível prevenir, né? E se a gente fala no conceito, vamos dizer assim, da mediunidade, também coincide, porque o animismo dentro da história, né, da evolução da mediunidade, do conceito de mediunidade, é uma mediunidade ainda primitiva, quando o médium entra em transe, mas não vem nenhum espírito se manifestar. Então é o próprio ânima dele, é a própria alma dele que se manifesta num momento de transe parcial, claro, né? E aí isso não há nenhuma comunicação espiritual, essas coisas vêm do próprio inconsciente do médium, e aí ficaria a cargo de uma terceira pessoa fazer a análise e considerar que aquilo que foi produzido, ou parte daquilo que foi produzido, deve-se ao animismo, né? Isso é muito explicado pela mediunidade das pessoas assim, hipersensíveis, né? As pessoas hipersensíveis, elas já vivem meio impressionáveis, então ela vai ser um médium impressionável. O que ela passou naquele dia vai ser o que ela vai comunicar no dia da reunião. Ou um acontecimento que está dentro da explosão da mídia, ela vai. Então isso é muito comum nas reuniões mediúnicas. O dirigente não é obrigado, aliás, é melhor ele não fazer isso, ele não desanimar o médium, dizendo que ele não produz esse fenômeno mediúnico. Tem um livro da Bíblia, acho que é Os Mensageiros, né? Que tem aquele médium que a reunião toda fica. Ele realmente produziu um fenômeno mediúnico e as pessoas da reunião ficaram todas desanimando aí, isso tudo anímico, não sei o que, e tinha sido uma comunicação mediúnica. Então, não é necessário, como se fosse assim, desmascarar, porque aquilo não é intenção do médium, né?
O que o médium pode fazer, de repente, numa conversa particular com o dirigente, assim, tenta não conversar antes da reunião. Eu percebi que você estava conversando comigo, né? Batendo papo antes da reunião. Não é. No livro Desobsessão de André Luiz, ele recomenda não fazer isso. Não conversar. Não é obrigado a conversar. Então, não conversar, não falar. Pode até fazer, como deve fazer, um estudo do Evangelho, não ser um estudo propriamente doutrinário, porque não é hora de estudar a mediunidade, é hora de acerenar o espírito, então, o estudo do Evangelho. Então, uma leitura do Evangelho antes da reunião é bom porque sintoniza os nossos espíritos. Mas conversar temas atrapalha o sinal da internet de cada um. Aí, infelizmente, acontece na reunião os fenômenos anímicos, né? Eu aprendi com o Rubinho isso, a não falar publicamente isso, embora eu já tenha participado de reunião quando eu morava no Rio, que o dirigente falou diretamente para todos na mesa. Isso aí não é mediunidade, não. Você foi só anímico. Eu estou fazendo esse parênteses para dizer que o termo anímico, tanto na história da medicina quanto no espiritismo, é um conceito baseado na mesma circunstância. É que a alma e o corpo estão integrados, né? Quando nós estamos reencarnados, a alma, que é o espírito encarnado, né? Através do perispírito que manifesta os fenômenos anímicos, né? Está integrado ao corpo. Então, estar reencarnado, nós estamos realmente, podemos ficar presos dentro dessas circunstâncias aqui, que podem ser em parte genéticas, né? Pedro Baldi até faz uma comparação assim, ó. Oi? A trave de baixo é maior, né? Isso aqui é o passado, né? É isso? Não, só quero dizer para você aumentar o tamanho dela. Porque é muito grande o passado, né? Do ambiente. Tem essa do ambiente. Eu, na minha releitura dessa cruz de Pietro Baldi, eu colocaria um ambiente aqui também, porque ele está dentro desse contexto aqui que influencia, né? E aqui é parte genética. E eu coloquei, olha só a pretensão minha, né? Eu fiz uma hipótese, uma reconfiguração dessa cruz de Pietro Baldi, e aqui eu coloquei assim os projetos, né? As metas, né? Da vida, que os hindus chamam de Dharma. A gente nasce com um Dharma, que é um objetivo da vida, né? Mas isso não vira a ser, isso não é. Mas influencia. Mas influencia, no meu ponto de vista, né? Essa parte aqui é a parte do karma, essa aqui é do dharma, meu ponto de vista. Quer dizer que é certo, o Baldi coloca o ambiente na parte de cima da cruz. Eu que prepotentemente, eu acho que eu estou nesse grupo do prepotente, cadê? Fleumático, já procurei. Nossa, então não é fleumático, eu sou todo irascível. É um direito. Eu sou todo irascível. Necessariamente, uma
pessoa de um temperamento nasce em outro corpo composto para trabalhar, ou isso? Acho que é um bom karma, né? A pessoa não nascer dentro daquilo que já faz ela cair sempre, né? Ambiente, tudo, então, bom karma. Eu sempre vejo, por exemplo, Lório Úrbico, quando ele renasceu no século XVI, ele mantinha o mesmo caráter. E caráter não é isso aqui não, gente. Caráter é do espírito, né? Ele mantinha o mesmo caráter malicioso, provocativo, ganancioso, se tornou traficante de escravo. Então, assim, mas por esses mistérios da vida, ele reencarnou deficiente físico e um pouco deficiente mental também, como filho de escravos, né? Ali tem uma coisa que eu não sabia que existia, mas ali diz que tinha escravos negros na Espanha. Eles eram da colônia, mas aí os senhores tiravam eles e levavam para lá, mas eles não pediam na família condição de escravos, eu entendi dessa forma. Eles viviam como escravos. Sim. Viviam como escravos, tanto que o filho do casal, quando nasceu com uma deficiência física, ele teria que ser morto, né? Porque eles praticavam esse processo, a deficiência matava logo. E aí eles acabaram colocando para adoção e dona Madalena adotou. Lá no corpo é genética, né? Que chama corpo sanguíneo, corpo gracioso. Esse corpo quer dizer a estrutura genética, é isso? Genética e anímica, porque aí mistura, entrelaçado. A mensagem de Hahnemann é muito boa. Aí ele continua aqui. Ele explica a questão do sangue, né? E é muito interessante porque teve uma aula de Alcione aqui, que até fiz um desenho, ela fez fazer um desenho, por que o sangue mesmo, isso que corre nas nossas veias, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, porque principalmente o glóbulo vermelho é um potencial agregador de fluidos espirituais, né? É o glóbulo da vida, nos sentidos mesmo, até espiritual. Flávio, esses projetos que você colocou aí, não são projetos, você com 18 anos, você quer mudar o mundo, quer ser médico, quer ser isso aqui. Não, do espírito não vai reencarnar. É o que é possível a gente evoluir. Você só vai evoluir até isso, que mais do que isso, se você tentar, né? É por isso que esse é o projeto Dharma, é a proposta? É a proposta espiritual para a nossa vida. Eu lembro, Flávio, que o seu Rubinho comentava nas aulas que se a pessoa veio, né, num projeto, né, de ser da macieira, ele usava esse termo, não vai conseguir sair da macieira, porque é designada aquela expiação. Da macieira. Determinadas profissões, a pessoa é determinada para aquela profissão. Ele vai ser daquela profissão, mesmo que na ideia dele depois mude, né? As pessoas podem ter saudade, né? As pessoas têm saudade daquilo que já foi e praticou mal, né? E agora tem essa melancolia, porque não consegue, tentou, não conseguiu, porque foi bloqueado aquele caminho, que era um caminho que era. É o caminho bloqueado, né, pessoa? Mas às vezes a pessoa está no livro, até tenta, mas aquilo não está claro, né? As circunstâncias, né? Como o pessoal diz, o universo conspira o contrário. E às vezes o que a pessoa cresceu, né? Aí ele diz aqui adiante: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele, né, ao espírito, a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer sobre o espírito, que é o ser pensante e da vontade própria. Isso aí é ponto pacífico. Vontade é espiritual. A carne não tem vontade, a carne tem tendências, mas não vontade, né? Eu lembro uma vez. Muita gente quer justificar às vezes, né? Assim. A carne é fraca. Aí quer justificar o erro. É ótimo, né? É ótimo isso. Antes de
nossa filha Juliana, ela se interessou por música, por muita coisa assim, artística desde criança, e uma vez uma pessoa assim, que gostava de ver a mão dos outros, falou assim: e você não tem tendência artística nenhuma. Aí ela ficou triste porque ela não tinha tendência artística, e aí ela pequenininha, estava na casa da minha mãe, foi falar assim: vovó, eu gosto, mas eu não vou ter esse. Aí a mãe falou assim: minha filha, tendência não é sua vontade, é alguma coisa que você herdou no seu corpo, mas não é sua vontade. Você pode ser o que você quiser. E aí Juliana se interessou para continuar a música, sempre foi muito bem sucedida, fez durante o curso de física, fez uma faculdade no Rio, as duas simultâneas, conservatório, né? Aí ele fala assim sobre muitas vezes a medicina não tem sucesso porque não sabe que esses temperamentos estão além do corpo, e estão mesmo, porque muitas vezes são contrários ao que o corpo está induzindo, né? Aí vamos ver então o que Kahneman diz até sobre isso que Solange falou, que a pessoa bota a culpa no corpo, né? Desculpa, cara. Tem uma pregação muito antiga de papai que ele fala isso. Tem essa também, né, Flávio? Eu nasci assim. Papai fala isso na pregação, eu nasci Legal, assim. música. É meu tio. Síndrome de Gabriela. É chamado Síndrome de Gabriela. Ó, e capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, capítulo 9, item 10. São duas mensagens do item 9. Uma de um espírito protetor, em Bordeaux, 1863, e outra de Kahneman, em Paris, 1863. Então, ele já começa falando que é falso. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os defeitos que de boa vontade se comprais, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento, ou seja, ele tem essas características que estão dentro da prisão aqui, do círculo, e acha que não é possível conseguir, vamos dizer assim, superar aquilo ali. E esse autor aqui, Tim LaHaye, eu tenho 3 livros dele: Temperamento Transformado pelo Espírito, esse aqui, Temperamentos Transformados, e tem um que é junto com a esposa dele, acho que é Elizabeth, que é A Mulher Transformada pelo Espírito. E como eles são protestantes, eles só usam exemplos da Bíblia. Então, aqui, e falam que o poder é o poder do Espírito Santo, né? Que a partir da conversão, né? Falando conversão um fenômeno muito mais do que cognitivo, tem que ser tudo, né? A conversão é muito mais do que uma decisão. Tá, eu aceito Jesus, né? É muito mais do que isso. Diz que é um poder do Espírito Santo sobre a pessoa. Então ele dá o exemplo de Pedro como sanguíneo, né? É bem reconhecido isso, né? Paulo como colérico, também muito bem reconhecido. Moisés melancólico, né? Ele dá um exemplo da vida de Moisés, como que ele tinha um estilo de vida assim, muito introvertido. Essas duas de baixo, porque os dois são introvertidos na visão de Jung, e esses dois de cima são extrovertidos, né?
É muito interessante também que quando a gente analisa não só esses, olha, o outro é Abraão, fleumático, né? Que tem essas características também de ser deveroso, descido, desconfiado, umas características de Abraão que também se transformam pela fé, né? Paulo diz que o que transformou ele foi a fé, embora ele teve vários momentos em que ele não teve fé, né? Que ele foi temeroso, indeciso, né? Não quis esperar a promessa do filho chegar, né? Aí ele fala como encher-se do Espírito Santo e como andar com o Espírito, que é diferente, né? Como dizia João Batista, produzir frutos de arrependimento, né? A pessoa quer se arrepender sem produzir frutos, aí não resolve. Lá Pedro, discípulo, que cortou a orelha do soldado, impulsivo, ele estaria onde? E depois que ele se tornou aquele apóstolo manso, de qual para qual? Para cá, para fora do círculo. Isso aqui, ó, sanguíneo, comunicativo, diligente, entusiasta, afável, simpático, companheiro, compreensivo, crente. E antes? Dentro do prisão. Mas do próprio sanguíneo? De sanguíneo sem o poder do Espírito Santo e sanguíneo com o poder do Espírito Santo. Mas pode haver mistura? Aqui, pelo que Hahnemann fala, não mistura de dois temperamentos, mas o corpo tem predisposições genéticas à cólera e o espírito não tem. Então, animicamente, né, o espírito encarnado não vai ser colérico, apesar de pai, mãe, avô, bisavó, todo mundo ser colérico. Mas no caso de Pedro, aquelas características aqui do colérico, as boas, as qualidades, ele tem muita coisa para ele, né? Líder, decidido, eficiente, prático. Ele ainda como líder, Paulo achava que ele caía nessa pusilanimidade. Paulo acusou ele uma vez. E ele, todas as vezes que ele tomou decisão radical, que até contrariou Paulo, foi por causa de visões que ele teve, sonhos que ele teve, né? Desdobramentos que aí deram força a ele, porque ele estava o radicalismo de Paulo e Tiago menor, né? Ele ficava em parte junto com o Tiago, né? Que a igreja deles era uma sinagoga, era mais ou menos uma sinagoga. E Paulo queria que não fosse sinagoga, fosse uma igreja aberta. O parlamento do gentios. E ele ficava assim, mas ele realmente foi esse harmonizador, foi o elemento harmonizador ali, né? Tanto que também isso aqui não é uma coisa assim fechada, né? É uma ideia. Qualidade de um tem outras qualidades de um. Que outros têm também, né? Claro. Idealista e afável, otimista. Eu acho que o que esse autor quis colocar assim como efeito do Espírito Santo foi como transformar essas características. Uma pessoa inflexível, por exemplo, hoje em dia é muito interessante a nossa prática, porque as pessoas ficam vendo o diagnóstico dos filhos de autista, aí tem pessoas que têm inflexibilidade cognitiva. Então, isso aí é dureza. A popular burrice, é isso? Ou não? Não, a popular cabeça dura. O popular cabeça dura. Não muda, não adianta você provar que a pessoa não muda, é cabeça dura mesmo. Que é inflexibilidade cognitiva. Não adianta provar, não adianta demonstrar que ele sempre vai ter que ele não vai mudar. Aí vê que isso aí as crianças assim podem ser autistas, às vezes ela interage um pouco, realmente a gente é muito introvertida, tímida e tal. Aí, se a família não tem renda,
alguém diz, ó, seu filho não é normal não, a professora já mandou coisa, você pode aposentar ele, assim que o povo fala, né? Você pode aposentar seu filho, não é aposentar, é um benefício para pessoas portadoras de deficiência. E as pessoas levam esse farranjo todo para o INSS, o INSS desconsidera isso. Conceito de deficiência tem que ser uma deficiência mesmo. E às vezes o aluno está na quarta série, já está no segundo segmento do ensino médio, com baixo rendimento, mas está. E às vezes a família, por questão financeira, fica querendo ver se resolve o problema da família e encosta. A família, o encostado é o povo todo. Todo mundo encosta na criança. A tendência do encosto. É muito triste, muito triste. Mas aí muitas vezes, quando não é esse caso, o pessoal quase sente um refinamento diagnóstico, todo mundo virou essa coisa de descobrir autismo leve, uma questão de gente. Aí muitas vezes o pai ou a mãe se autodiagnostica pelo Google, pela inteligência artificial, ele chega à conclusão e já chega no médico fazendo a descrição dos sintomas clássicos, né? Inclusive usando a terminologia médica, psicológica, que falam muito da inflexibilidade cognitiva. Porque eu tenho flexibilidade cognitiva, eu sempre fui assim, eu não tinha amigo no colégio, blá, blá, blá. Aí eu acho que eu sou autista, o senhor pode me dar uma declaração para eu estacionar o carro ali, não sei o quê? Tem médico também que, médico profissional da área, que implica muito disso sobre a vida. Implica quanto custa? Em 30 minutos diz que sou final. Fecha, né? As pessoas vêm querendo que eu feche. Olha, eu tenho esse laudo psicológico, tem essa coisa da escola, dá para você fechar hoje? Você, não, infelizmente eu não fecho nunca, porque minha mente nasceu aberta, então minha mente não consegue fechar nada. Mas eu preciso do laudo. Eu vou, que tem que ter mediador, tem que ter. Então tá bom, eu vou escrever que tem necessidade, mas tem que fechar. Não vou fechar. Mas eles exigem. Ninguém pode entrar na minha casa e exigir o que eu tenho que fazer. Eu não entro dentro da escola, dentro do escritório do advogado e exijo o que ele tem que fazer. Como é que eles têm que entrar aqui e dizer o que eu tenho que fazer? Vamos combinar uma coisa? Fala com o seu advogado que eu nunca vou entrar lá para exigir nada dele. E nem ele vai entrar aqui para exigir nada de mim. Um acordo chamado acordo simples perfeito, né? Ninguém exige nada de ninguém. Então, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a própria natureza, a pessoa sempre entra nesse eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Indubitavelmente, temperamentos olha só, temperamentos que ele vai falar aqui, anímicos, ou seja, nós estamos espiritualmente travados dentro de um temperamento que foi herdado. Indubitavelmente há temperamentos que prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadivos de um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, que é colérico, né? Cólera é bilis, né? Não será brando. O espírito bilioso. Né? Então, tem gente que chama algumas pessoas de pink, né? É pink, esse cachorrinho bravo, pequenininho? Pinche. Fulano é magrinho, pequenininho, mas ele é um pinche. No México, ele é muito bravo. Aliás, Flávio, isso é comum. Eu olhar para ver se tem em homem baixinho. Qualquer pessoa que já trabalhou, você sabe que o homem baixinho você tem que ter um cuidado com eles, porque eles são assim. Um galinho de briga. Você leu o Coronel Lobisomem? A pessoinha do galo. Eu acho que é uma maneira, né, da pessoa ser baixinho.
Mas eu acho, Verônica, que quando a gente detecta essas circunstâncias, né, vai dizer que era fenomenologia. Vai dizer a linha fenomenológica não sei se era um espírita que era criminalista. Ele era a teoria dele era da fisiognomonia. Lombroso. É chamado criminoso nato. Vai falar. Então, no julgamento, o promotor falava assim, eu sou sentado ali no promotor, olha aí como é a implantação das orelhas dele, olha como os olhos são assim, olha o eixo vertical como é alongado. Aí ficava dando as características do criminoso, olha as espáduas como são, olha os músculos, ficava falando assim, então ele é culpado. Já nasceu culpado, né? Então não tinha saída para ele, né? E isso ainda hoje é verdade, embora seja implícito, né? Mas a abordagem policial é diferente, dependendo da cor da pessoa, dependendo do lugar onde a pessoa é abordada, do ambiente que ela é abordada. Isso aí, o candidato a vice-governador de São Paulo deu uma entrevista, né? Ele trabalhou na Rota, não sei se é da Rota ainda. Ele falou: não, a abordagem policial não pode ser a mesma nos Jardins e aí tem o nome do outro bairro, não pode ser. Porque nos Jardins ele vai abordar pessoas de cultura, de classe social mais alta, pode até com mais maconha do que o outro. O outro às vezes está com 30 e o outro está com 1 quilo, né? Mas a abordagem é diferente. Isso aqui, vamos ver um jeito, se tem advogado, papá. O papai falava assim, o rosto quadrado no romano, né? Fisiognomonia, né? Fisiognomonia, Então tem alguma coisa. Os galileus, né? Todo mundo percebia que eles eram diferentes, porque dizem que os galileus eram morenos fortes, né? E os da Judéia eram mais claros, mais próximos da O ensino digital, ele já não tem as características de só eu olhar assim. Mas aí é a anomalia facial, a anomalia do coração. Eles têm um olhar, né? Tem, né? O jeitinho, né? Da orelha, as mãozinhas com o dedo pequenininho. Essas 3 barquinhos aqui, ele só tem uma aqui. Ele só tem uma aqui no meio. Você vê aquelas crianças com o dedo curtinho, quando o olho não é muito puxado, aí você pega a mãozinha assim, aí tem uma prega só, cortando assim. Todo mundo pode olhar a sua prega e ver que ninguém tem que ser individual. Então, assim, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Então, com a vontade, né, que é o capítulo, acho que é um dos primeiros capítulos do Pensamento e Vida, né, o gabinete da vontade, é o que vai desenvolver. Isso para mim é muito sério, porque existem doenças, principalmente a dependência química, que afeta exatamente a vontade. Então eu fico muito preocupado com isso, porque tem pessoas assim que não entendem, né, como que é a vida de um dependente químico e falam com ele assim: o que falta a você é vontade, você tem que querer. Claro. E é justamente o que ele não tem Mas força. ele não tem, porque ele começou a usar droga, Porque virou ele já não tinha antes. Ele virou um ciclo vicioso, né? Não, mas antes, quando ele era criança, adolescente, antes de usar qualquer droga que fosse, ele já tinha uma coisa diferente. A
Assim, se a gente fala do ponto de vista espírita, Não, do ponto de vista. do ponto de vista fisiológico só, foi criado um ciclo por causa da ação, da liberação explosiva de dopamina, né? Deu um prazer muito grande. Não, eu estou perguntando antes. Antes Um menino de 13 Então foi criado nesse momento do primeiro uso. Mas ele aceitou porque ele foi fraco. Mas Carolina, existe os que são involuntários, por exemplo, pessoas com dor e que usam morfina e que elas depois não conseguem sair da morfina. Existe até uma medicação. Mas é uma involuntária, né? Esse foi involuntário. Porque a vontade ela é fraca mesmo nessas pessoas que entram nesse ciclo. É bem complicado. Eu assim, considerando que existem dependências que não são químicas, mas que no resultado acaba a mesma coisa, como por exemplo comida, café, cigarro é química, né? Jogo, sexo, várias coisas assim que são comportamentais e que podem se tornar viciosas, e o conceito do vício, da adicção é uma compulsão muito forte que faz a pessoa ser induzida a cometer aquilo. O tempo que ela leva, que perde, enquanto fica no conflito, é muito grande, atrapalha a vida da pessoa por causa daquele momento de conflito, e leva muito sofrimento, pode induzir uma depressão, né, porque a pessoa se sente mal com aquilo, né, se acha inferior, se acha... leva a chamar absenteísmo, né? Porque a pessoa começa a perder o trabalho e dar atestado, e aquilo ali vira um ciclo de derrotas na vida. Eu conheço uma moça que ela é assistente social e que ela entrou num ciclo de gastos, e para ela, assim, o grande prazer era gastar. E para ela aumentar assim, a capacidade dela, ela usava as facilidades que os bancos dão, né? De crédito direto e até do cheque especial. Então, pelo cartão e pelo cheque especial. Então, o negócio dela chegou ao ponto até de esses que emprestam, os agiotas. Então, ficou assim uma situação. Nesse meio tempo se separou, o ex acusou ela de opção de coisa, outras coisas erradas que ela fez também, e pegou a guarda dos filhos e ainda exigiu dela pensão para os filhos. Eu sei que a vida dela foi assim. Ela hoje está aposentada por invalidez de 2 filhos que ela tinha. Vive uma situação assim deplorável, situação muito triste. Os filhos? Os filhos estão com o pai, já estão adultos também. Ela que vive uma situação deplorável assim, de situação financeira, social. Ela passou por muitos médicos, né? Tudo isso assim que leva essas coisas de vício e dependência, faltou mais para a firmeza, né? Caráter que fala. O caráter é a conclusão, né? A soma de tudo que forma o nosso caráter, o caráter é do espírito, né? Então, acho que não afetou tanto o caráter, não, porque pessoas assim, muitas vezes, são prejudicadas por serem bobas demais. E bobo é um
bom é um bom meio falso, né? Todo bulbo é bom, né? Nenhum bulbo é mau. Não que todo bom é bobo, mas se não se cuidar, ele fica bobo. Aqui o papai chamava de bombom. Os outros devoram. Você pode ser bom ou não ser bom. Mas assim, o esperto, ele sempre vai ter uma tendência meio de passar a perna em alguém, né? E o bom não bom é só a gente passando a perna dele. Não, eu digo assim, por exemplo, uma pessoa nova assim, porque você às vezes é envolvida, né? Tem amigos, colegas, não sei o quê. Eu digo até mais jovem, assim, né? Que não tem tanta experiência, né? Aí ele nos chama, vamos provar isso, vamos fazer aquilo, Sim. vai impulsionado pelo vamos junto, né? Não feito mais nada, né? E aí precisa ter, eu acho que muita cabecinha, muita firmeza para não ir. Não querer fazer parte. Então, né? tem esse lado que você falou da juventude, que é assim, participar de grupo, né? Isso é muito importante. Querer fazer parte, né? Que a pessoa tenta entrar, né? E às vezes tem aquelas provas, né? Tem grupos de pessoas tão maldosas que eles impõem, quando vê que é uma pessoa bobinha que quer fazer parte do grupo dos maldosos, eles impõem muitas provas para ele provar a fidelidade. Aí humilha a pessoa de muitas maneiras. A gente já viu acontecer. Tem que ter muita cabecinha. Ô, Flávio, eu tive uma aluna na faculdade que ela sumia. Ficava um tempo desaparecia. Depois voltava, sumia. Ela perdeu um ano. No ano seguinte, a mesma coisa. Aí chegou um dia, ela chegou perto de mim e falou assim: Marcos, eu quero te fazer um convite. Porque toda vez que eu sumia, você dizia: você sumiu, o que houve com você? E eu não dizia o que era. Porque nessa época eu me trancava dentro de um quarto e não falava com ninguém, porque ela bebia. O vício dela é beber. E eu quero convidar você, porque eu hoje vou dar um depoimento lá. Olha só, que bacana. Quer dizer que essa pessoa, ela levou comigo uns 2 anos sem eu saber o que ela. Eu só sabia que ela sumia. Mas eu nunca fiquei assim: por que você sumiu? Eu acho que não era para eu perguntar a ela, que foi da vida dela. Porque tinha outros que eram por causa da Petrobras, que eu dava prova separada. Tinha alguns casos. E ela deu um depoimento. Nunca mais eu soube dessa moça. Mas que bonito, né? Eu Ela foi acho dar o depoimento desse pessoal que entra nesses grupos. Eu acho que ela deixou de. Ela se formou em história. E foi trabalhar e continuou participando das reuniões. Né? Mas depois eu nunca mais fui. A saída deles é essa, porque como é considerado incurável, eles têm que participar da reunião. Aí essa reunião tem que ser o vício deles. É substitutivo. Eles têm que participar, falar, sempre dizer que eles são alcoólatras. Mas ela me dizia que ela se trancava no quarto. As coisas podem ser a primeira vez também, eu acho. Eu acho que tudo pode ser, tudo vai ter uma primeira vez sempre, né? Eu me lembro que Ibrahim Suez, quando eu vi ontem, dizia, ele fazia uma campanha, assim, uma coisa, ele estava sempre falando isso, quando chegava fim de ano, assim, que era para não cheirar lança-perfume. Porque dizia, eu não sei se isso é verdade, estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Ele dizia que existia um problema cardíaco que você podia viver com ele toda a vida e não ter nada. Mas que você cheirasse lança uma única vez, que ele aprendeu isso com alguém, com um amigo, que na primeira vez que cheirou lança, morreu. E aí ele Cocaína pode, né? Cocaína pode. Noradrenalina, né? Explode. Não, porque eu fico pensando assim, eu nunca vi isso que você está falando aí, que dependendo da pessoa, uma vez que ela faça, ela já fica viciada, já fica com uma coisa Já liga o botãozinho. Já liga o botãozinho? A gente não ouve esse tipo de alerta. Eu lembro de ouvir com relação a crack. Dizer que crack
poder viciante é irmão. Eu lembro, eu gosto muito de lembrar de filme, porque tem filmes muito interessantes. Eu lembro de 2 filmes muito interessantes sobre isso, sobre alcoolismo e drogas. Um é Quando um Homem Ama uma Mulher. Um filme muito bonito, que é a mulher que era dependente alcoólica, né? E ela tinha amnésia alcoólica e mudança de comportamento quando ela bebia. E aí ela se colocava em situações muito perigosas e o marido não abandonou ela, né? Ficou com ela até o fim. E ela conseguiu, através de um grupo assim, de ajuda mútua, que até precisou de internação, mas usando os 12 passos, ela conseguiu superar. O fim do filme tem que ser assim, né? Com Meg Ryan e aquele... Eu sei, não tem cara meio mexicano, assim, um moreno. E o outro também é Rocketman, que é a vida de Elton John. E muito bonito esse filme. Eu até fiquei com pena de não tocar mais música dele. Então, logo, a base do filme era a música Rocketman, mas mostrou como que ele mudou para a sobriedade, está sóbrio até hoje. E ele incentiva financeiramente, né, com programas e fundações, a sobriedade de muita gente. Então, as pessoas podem, né, não sabem como que alguma coisa mexe com o espírito. Eu acredito que tem que ser um espírito mais evoluído para dar esse passo, né? E também a parte da inteligência, porque as pessoas com baixa inteligência, com déficit intelectual assim leve, né? Não é grave, mas é leve, elas sofrem muito, porque são pessoas muito bobas pela burrice, porque aí vão na conversa de qualquer um e sempre aparece um esperto para levar a pessoa para o caminho bom. A pessoa não consegue ver os seus inimigos. É só falar eu te amo, nossa, aquilo ali abre um portal de felicidade na pessoa, que a pessoa vai para o fundo do poço. Ingênuo. Banalizado muito, eu chamo. Banalizado. Mas por que? Eu vi uma entrevista de Flávio Covatti, ele falando que as mulheres se apaixonam pelo ouvido. Que as mulheres se apaixonam pelo ouvido. E a coisa mais fácil para o homem falar é eu te amo, gente, não custa nada. Então, vocês prestem atenção, que não tem idade nenhuma que dá livre desse eu te amo, não. Então ele termina assim: compenetráveis, pois, de que o homem não se considera vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, e de que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Existe também, sobre essa questão de caráter, um filme que eu vi há muito tempo, que chama O Último Imperador. É a vida de Puyi. Esse Puyi, ele foi imperador, ele se tornou imperador criança, né, que a mãe dele morreu. Só que a revolução de Chiang Kai-shek já tinha acontecido. Então, era um governo corrupto da China que manteve o Palácio Imperial, a cidade imperial, mantida pelo Estado. Então, a família imperial não governava mais, mas vivia nababescamente. E ele, desde pequenininho, foi criado assim, né? Tinha uma pessoa que aumentava ele, a história é bem grande, o filme é de 4 horas. E ele vivia naquela condição e ao fim da vida se tornou um mau caráter. Até o ano de 1949, né, quando a Revolução Comunista de Mao Tse-tung acabou com a cidade imperial. Acabou com aquela. Eu não lembro quanto tempo durou isso aí, mas foi desde a infância dele até já a idade adulta, esse governo corrupto. E aí ele se transforma dentro da prisão. Porque tinha um homem que se interessou por ele, por fazer a transformação de caráter dele. Nossa, eu acho
uma coisa assim, interessantíssima, mas precisou de uma encarnação inteira para poder mudar o caráter. Né? Mas são livros assim, que têm que ser estudados. Eu estava essa semana num congresso que não era só de psiquiatria, cérebro, emoções, tudo. Então teve uma mesa redonda que foi sobre filmes. Então, aí discutem a opção de filme, né, as pessoas, os temperamentos. Eu já estava pensando em fazer isso por causa do mas eu não sou muito bom em sintetizar, não. Mas eu acho que se ficar entendido que ninguém está preso dentro ninguém está preso ali. Todo mundo que sabe que tem alguma dessas características, e pode, evidentemente, a gente pode ter temperamentos mistos, claro que pode, isso aí não é, nada é prisão. Tem pessoas que têm características de algumas características que são da parte de cima, que são extrovertidas, algumas características de baixo, até porque a gente que é reencarnacionista sabe que o nosso corpo pode ter tendências contrárias ao espírito, né? Então, por exemplo, uma pessoa colérica pode nascer num temperamento que esteja no corpo, né? um ânima, né? Mais contextualizado no fleumático, poder ver se por alguns aspectos da irascibilidade, a pessoa ficar um pouco mais temerosa, um pouco mais indecisa, né? Não ser tão intempestivo, né? Tanto que muitas pessoas mudam, né? Muitas pessoas coléricas conseguem, lá depois de 50, 60, ficar menos colérico. Vários têm alguma coisa a ver com aquele vaca, filho, tem carro, acho que tem. Mas são que só é corporal, três. né? São só três. Características corporais e mentais. Tem vários livros que fazem análise de vários estudos assim. E esse acontece. Comigo, por exemplo, aconteceu. Eu faço yoga há 20 anos. Quando eu comecei, eu era uma coisa e agora eu estou mudando para outra. Diz que isso acontece com a idade. Ainda bem. Mas uma coisa boa, depois de 50 anos, o papai falava, é que a nossa próxima vida vai depender do que a gente é depois de 50. Ah, é? Papai explica isso baseado no livro 50 anos depois. Quem não fica? Esse é o final de 90. Ele fala isso baseado em Annie Besant e gente, 15 para 10 já. Vocês têm que me avisar. A conversa. Vamos fazer oração. Pedir a Ana Maria para fazer oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui neste domingo, nesta escola tão querida dos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos estar firmes no nosso objetivo superior para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja. Desculpa, gente.